É informação, é notícia, papo de podcast. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Podcast. Hoje a gente vai ter um momento bem diferente, um bate-papo bem dinâmico. Eu sou Leandro Provence, assistente de marketing e falo direto da redação da Coopercarga. Bom, hoje a gente está no formato um pouco diferente, porque minha colega de redação está do outro lado da mesa como convidada desse papo, juntamente com Jaqueline Machado. Elas vão falar sobre o projeto Rematerialize. Uma conexão aí entre inovação, criatividade, sustentabilidade no âmbito ambiental e também social, com muito propósito que é aí a cara da Coopercarga. Aliás, esse episódio então é parte das ações aí do Dia do Meio Ambiente, que a gente comemora agora no mês de junho. Então, se preparem para um bate-papo muito dinâmico e também criativo. Lembrando, você pode acompanhar o nosso bate-papo em sua plataforma preferida, vendo e ouvindo quando e onde quiser. Lari, então seja muito bem-vinda. Como hoje você está aí do outro lado da mesa como nossa convidada, você pode começar se apresentando. Então, olá, meu nome é Larissa Casagrande e é muito bacana estar hoje do outro lado da mesa. Atualmente eu estou como supervisora de marketing na Coopercarga e hoje representando aqui como autora do projeto Rematerialize. Eu faço parte do time da Coopercarga desde 2020, então são 5 anos aí de muitas entregas de sucesso. Em meu dia a dia na Coopercarga, eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu amo o que eu faço e eu tento demonstrar isso em todas as entregas. Então, desde as demandas de criação, de escrita, de organização de eventos e projetos que têm meu coração, cada detalhe sempre é pensado com muito carinho e faz com que meu dia a dia não tenha uma rotina, e é isso que torna tudo tão especial. Eu também gosto muito das demandas de gestão e liderança e eu espero sempre poder contribuir mais com a Coopercarga. Minha formação inicial foi em administração, mas indo contra o conceito de curso de quem não sabe o que queria fazer. A base da administração me abriu leques para conhecer áreas diversas e entender aquilo que eu realmente gostava. Então, depois da graduação, eu busquei me especializar com cursos e pós-graduações. Hoje eu sou pós-graduada em marketing digital, também sou especializada em eventos e tenho mais uma pós-graduação de inovação. Já estou buscando uma próxima com foco em ESG, porque o conhecimento não pode parar. Na vida pessoal, eu também sou uma pessoa que não tem muita rotina, apesar de ser extremamente antecipada, daquelas pessoas que gostam de ter tudo organizado e planejado com antecedência. Sou apaixonada por futebol, meu time de coração, que é o Inter, e tenho também o Henrique, meu filho de 4 aninhos, que me motiva a ser cada vez melhor e me ensina muito todos os dias. E é difícil falar da gente, né? Mas, em resumo, me definiria assim. Então, pessoal, oi, né? Quero agradecer vocês pelo convite. Acho que vai ser um papo muito legal, muito bacana. Acho que vai trazer muitos insights. Então, vamos começar a me apresentar. Eu sou a Jaqueline Forte Daros Machado. Eu tenho 27 anos, sou casada, sou mãe de Joshua. Estou atualmente na Coopercarga como analista do Colab. Eu iniciei na Cooper em 2021 como assistente de inovação. Então, esse ano eu faço 4 anos de casa, eu espero fazer mais, né? Temos uma escadinha pela frente. No meu dia a dia, com o Colab, eu lido muito com projetos, eu lido muito com KPIs, eu lido muito com pessoas. Eu sempre falo que são as pessoas que fazem a inovação acontecer. Então, é muito gratificante lidar com pessoas, porque a gente conhece diversas personalidades, diversas ideias, e aí a gente tenta casar tudo isso para trazer para a Coopercarga e tornar realidade. Então, eu sou formada em logística, né? Faz parte aí, mas o meu sonho sempre foi fazer jornalismo. Sempre quis fazer jornalismo na PUC. Não é um sonho, assim, que eu quero deixar para trás, mas eu acredito que a gente pode postergar um pouquinho. Pretendo fazer uma pós em inovação e negócios, e aí sim depois tornar o jornalismo um pouco realidade. Na minha vida pessoal, eu sou muito de ficar em casa, eu adoro cozinhar, eu adoro assistir séries, documentários que venham investigação, comida, enfim. Gosto muito também de curtir com o meu filho, e eu acho que é isso um pouco sobre mim. Isso aí então, sejam muito bem-vindas
É um prazer ter vocês aqui conosco e para falar de um projeto tão incrível que é o Rematerialize. Então vamos iniciar o nosso primeiro quadro, que é o Comunidade Conectada. Mas hoje as perguntas vão ser mais direcionadas aí ao projeto, mas vai ser assim, detalhe a detalhe, a gente vai conversar, saber um pouquinho mais, conhecer de como foi toda a criação, passo a passo, como tudo funcionou. Então vai ser bem livre, a gente vai conversando, vai se perguntando, vai se complementando também. Sem muito roteiro, vamos contando também as curiosidades do projeto, como foi tudo. Então eu acho que para iniciar, vamos começar pelo início, né, que é falar o que é o projeto Rematerialize e explicar aí para quem está nos acompanhando. Bom, eu acho que é muito bacana a oportunidade de falar desse projeto, né, Jaque? E o projeto, resumidamente, se for começar do início, como o Leandro falou, ele começou na plataforma de ideias da Coopercarga, o Cocriativação. Então, falando um pouquinho da dor do projeto, né, que toda ideia ela nasce de uma dor. Ele nasceu como um projeto que visava, na verdade, liberar espaço. Então, nós tínhamos na Coopercarga muito uniforme antigo do pessoal que acabava saindo da empresa ou de eventos que já tinham passado e os colaboradores devolviam. Nós tínhamos muitos banners, lonas antigas que iam ficando, iam lá ocupando espaço, pegando pó, né? E a gente não tinha como descartar. Por N motivos. Primeiro, a nossa marca. Então é muito complicado a gente jogar no lixo algo que tem a nossa marca. A gente não sabe como esse lixo vai ser tratado depois, de que forma que a nossa marca vai ficar exposta, né? Nós somos uma empresa que tem seus valores à sustentabilidade, então seria muito ruim descartar algo e parar em algum lugar errado e a nossa marca lá exposta como, né? E outra que esse tipo de item é dificilmente reciclado. Então, não tem como reciclar. Uniformes, não temos, por mais social que a gente queira ser, não tem como doar um uniforme para outras pessoas usarem com a nossa marca. Então, começamos dessa dor. Pensávamos, o que podemos fazer com isso? E também, né, demora muito para um material como uma lona, por exemplo, se decompor no meio ambiente. E sabe-se lá se ela vai se decompor também. Então, eu escrevi a ideia no Criativação. Eu acho que também é bem bacana a Jaque comentar um pouquinho sobre esse programa de ideias, porque além dessa surgiram outras. Mas a ideia veio disso. Então, eu inscrevi a ideia pensando em reutilizar, por isso o nome Rematerialize. Mas com o decorrer aí do desenvolvimento da ideia, e eu acho que é até bem importante falar, agora falando em inovação e não no projeto em específico, sobre pivotar e não desistir, porque essa ideia ela foi reprovada inicialmente, né, já que ela não passou pelo comitê de inovação na época, por N motivos, né, talvez não acreditar na ideia, talvez um pitch que não convenceu tanto, mas a gente pivotou, né, reescreveu talvez de uma outra forma e não, vamos tocar a ideia, talvez mesmo sem aprovação a gente vai tocar essa ideia e não desistimos. Então aprovamos ela no âmbito social também. Então hoje todos esses itens aqui, hoje são esses, né, mas no futuro a gente pretende ampliar, são feitos pelas mães da PAI de Concórdia. Então, depois a gente também pode falar um pouquinho mais sobre esse projeto, mas inicialmente no resumo da história, tudo isso, então, além do ambiental, que é o reaproveitamento de todos os materiais, eles são feitos por um grupo que com certeza coloca muito amor e propósito no que está fazendo. Que bom, então aproveitando que a Lari puxou o gancho aí falando sobre, que comentou que foi inscrito na plataforma de ideias, se quiser aproveitar já que para falar um pouquinho sobre a plataforma de ideias e como foi receber o pitch e tocar, então, não, nós vamos decidir tocar e acreditar também no projeto, né? Então se quiser dar uma resumida e falar um pouquinho disso pra gente. Claro, vamos lá então, Leo. Hoje, então, como a Lari colocou, a gente tem o Cocriativação, é o nosso programa de gamificação internos. Então, todos os nossos colaboradores têm a oportunidade de colocar suas ideias lá de melhorias. E como a Lari comentou, a gente tem diversas ideias que entram na plataforma. Então, hoje a gente passa por um fluxo até a ideia entrar em desenvolvimento. Então, ano passado, a gente criou o nosso comitê de inovação que pudesse avaliar de forma igual todas as ideias, né? Então, a gente tem um comitê diverso, com diversos profissionais, diversas áreas, tanto operacional quanto comercial, administrativo. Então, esses profissionais, as opiniões casam uma com a outra. São opiniões diferentes, mas se completam. Então, naquele primeiro momento, a gente priorizou outros projetos de impacto, assim, né? Redução de custo, otimização, enfim.
E aí a gente estava num evento onde a gente conheceu o projeto das mães da PAI, né? Em parceria com uma outra empresa. E aí a gente pensou, né? Por que não? Vamos tocar, vamos tirar ele lá do backlog, vamos tocar esse projeto. E aí foi então que a gente entrou em contato com as mães da PAI, porque hoje eu tenho um contato mais próximo devido ao Joshua ser autista, fazer suas terapias lá. Então eu conversei com elas, a gente levou os produtos, viu que era viável, e aí elas falaram, não, a gente consegue fazer. Surgiram outras ideias em cima da ideia, e aí a gente começou a desenvolver o projeto. Então foi algo que a gente pensou com muito propósito, né? A gente tentou juntar todas as pontas, e a gente viu no decorrer do projeto o tamanho do impacto. Porque a gente pensou em alguns produtos, mas depois tinha mais produtos, tinha mais iniciativas que a gente poderia agrupar. Então, pareceu um projeto pequeno, mas olhando ao todo, é incrível, é sensacional, assim. Sou suspeita até falar. Ah, que legal. E tu falou do impacto que o projeto causou, né? Depois que vocês perceberem como se foram desenvolver e viram quão grande ele foi ficando, né? E nessa parte de transformar banners, lonas, uniformes, qual seria o principal desafio que vocês acreditam, olhando para todo o processo que vocês tiveram que fazer, que vocês determinaram, não, isso aqui foi mais difícil, mas a gente conseguiu, então explicar um pouquinho desse processo pra gente também. Bom, no primeiro momento, a nossa ideia era utilizar apenas o que a gente tinha lá parado, né? Aquele lixo que não saía de lá. Mas nós tivemos a ideia também de arrecadar alguns itens. Então, inicialmente somente em Concórdia, mas já existe né? Posteriormente podemos falar de expansão, mas a gente gostaria muito de expandir para outras unidades. Mas como projeto piloto, assim como todas as ideias, né, que passam pela inovação, a gente busca fazer um MVP, aquele projeto piloto para saber, não, vamos iniciar mais tímidos e depois vamos crescendo. Expandir. Mas acabou que o começo não foi tão tímido assim, né? Já que nós, então, mandamos alguns comunicados internos, principalmente para o pessoal aqui da Matriz em Concórdia, que o contato é mais próximo, e pedimos para o pessoal dar um novo destino aí para o guarda-roupa. A gente sabe que tem roupas que não tem como serem doadas, ou uniformes que já estão desbotados, ou algum furinho, alguma coisa assim. E que vamos lá, né? A gente sabe que tem peças de roupa que não tem como doar, porque as outras pessoas também não vão aproveitar. E foi nesse contexto que a gente tentou atacar. Pedimos a doação dessas peças de roupas que não poderiam nem ser doadas, nem utilizadas, que realmente o único destino seria o lixo, mas que as pessoas têm dó de jogar fora. Então a gente prometeu para as pessoas que essas roupas iam ter uma utilidade. Fizemos essa arrecadação. No começo foi um pouco difícil de arrecadar, e no começo o mais difícil foi entender que tipo de matéria-prima podia virar cada produto. Mas com muita sorte, a professora de costura do projeto Costurando Histórias é muito criativa. Então a criatividade aí não foi um problema. Ela criou para nós inúmeros produtos, então aqui a gente tem alguns exemplos, tem sacola, tem estojo, tem necessaire, porque inicialmente a gente queria essas eco bags. Vou tentar pegar ela aqui. Acho que aparece um pouco melhor. Inicialmente, a gente queria essa eco bag para vender a ideia de levar para os eventos que a Coopercarga participa. Mas a gente viu, então, essa eco bag, por exemplo, é feita justamente dessas roupas que não tinham mais destino, além dos uniformes. Mas com muita criatividade, a gente viu que podiam ser feitos outros produtos, né? E produtos que são realmente úteis na rotina das pessoas. Então, não é só reciclar algo para ter mais um lixo, digamos assim, né? Falando em palavras extremas mesmo. Não adiantava reaproveitar um material que ia para o lixo para transformar em mais algo parado. Então, a gente quis realmente dar sentido e rematerializar cada matéria-prima que a gente encontrou. Você lembra de mais algum desafio, Jaque? Sim, na verdade, o pessoal de início acreditar um pouco no projeto, né? Porque, a gente vai pegar os materiais e tornar outros produtos. Beleza. Mas eu acho que o pessoal, até não ver os produtos prontos, não acreditava tanto no projeto. E aí, quando a gente trouxe os materiais prontos, todo mundo queria. Então, assim, nesse quesito, assim, a gente teve um pouco de desafio, né? E até como a Lari falou, até das arrecadações. Então, a gente teve que fazer um filtro ali, né? Porque teve realmente materiais que a gente não conseguia utilizar. E outros materiais, por exemplo, além dos uniformes, veio, por exemplo, calças jeans, moletons. Então, por mais que não ficou, assim, na frente dos produtos, elas usaram interno.
Então, tudo a gente conseguiu reaproveitar. Isso mesmo. Bacana. E aproveitando, eu acho o gancho que vocês falaram um pouquinho sobre acreditar, ver a primeira peça. Se vocês quisessem já trazer um pouquinho, quando vocês. Porque vocês com certeza imaginaram alguma coisa na cabeça, no início era só com material que viram parado, depois começou a vir mais produtos e conversaram com o pessoal da PAI, que a gente já entra também nesse para falar um pouquinho do projeto. Mas quando vocês viram os primeiros produtos ficarem prontos, assim feitos, de fato que o projeto nasceu. Uhum, Como é que foi a sim. sensação para vocês de olhar os produtos também? O aquele brilho no olho também de ver tudo prontinho, de tipo, deu certo. Ai, foi sensacional, né? Foi Já que eu acho incrível. que nós duas sempre acreditamos muito no Sim. projeto. Eu acreditei nele desde o dia em que eu inscrevi a ideia lá na primeira temporada, mas ele foi realmente sair do papel na terceira, né? Então passaram-se 2 Sim. temporadas. Então é importante também falar isso novamente, eu vou bater na mesma tecla. Não somente desse projeto, mas de outras ideias que às vezes os colaboradores colocaram, não só na Coopercarga, indiferente da empresa, se tem algum programa de ideias ou alguma coisa. É importante ter paciência que as coisas acontecem. Nem tudo é rápido, nem tudo é um processo de curto prazo. Às vezes o resultado vem a longo prazo, mas ele vem. E esse projeto é a prova de que o resultado vem. Hoje a gente tornou o projeto quase uma marca, né? É o Rematerialize, é uma marca que ficou muito bacana. E quando nos brilhou o olho que a gente viu isso pronto, a gente pensou, não, o lançamento tem que ser tão sensacional quanto o projeto, né? Então, para fazer as pessoas, né, acreditarem ainda mais no projeto, nós pegamos esses produtos, apresentamos, né, para quem precisava ser apresentado e fizemos uma proposta. Então, ao invés de só termos esses brindes, a gente precisava aliar esses brindes à nossa marca, como uma marca de operador logístico sustentável que quer aparecer no mercado. E nada melhor do que lançar ele em um evento de tal porte, né? Então, o lançamento oficial desse projeto aconteceu na Intermodal, que é a maior feira de logística da América Latina. E, além, eu acho que mais do que o nosso brilho nos olhos, quando a gente viu isso pronto, foi o brilho nos olhos dos clientes que receberam esse produto e ouviram a história. Quando a gente entregou cada necessaire, quando a gente entregou, por exemplo, nós temos as pelúcias, né? Entregamos para aqueles clientes que a gente sabia que tinham um filho pequeno, então foi muito ali no coração, no impacto, e a gente sabe que os nossos clientes também acreditam no mesmo propósito que o nosso, então quando a gente contou essas histórias para esses clientes, com certeza foi sucesso. E para Não. ti? E o importante também, como a Mari comentou, dos clientes abraçarem a causa, é que eles querem colaborar com a causa. Então, na própria Intermodal, a Lari teve contato aí com alguns clientes que já querem utilizar os seus produtos para fazerem outros produtos. Então, a gente vê que de uma coisa pequena, digamos assim, tá gigante e tem possibilidade de crescer cada vez mais, né? Então, o impacto também que a gente consegue causar na sociedade de ver o brilho no olho das pessoas, por exemplo, de ter uma naninha da Coopercarga, Uhum. sabe? Então, eu sei que tem muitas crianças que gostam de caminhão. Então, vamos levar uma naninha da Coopercarga. E não tá só levando a nossa marca, mas tá levando um propósito, um amor, uma dedicação. Que até conta, a gente fez as tags, né? Contando a história do projeto. Então, todo projeto, todo produto que tem ali tem uma história. Então, não é um simples produto, um simples banner. Então, isso que foi bacana nesse projeto, dá sentido, dá propósito, sabe? Bacana e legal ver se a gente começou o projeto na Coopercarga e outras empresas já, opa, vamos fazer alguma coisa. E com certeza tem muita gente que tem esses materiais parados dentro das empresas, igual a Cooper tinha, e agora a gente já gerou. Então imagina, tipo, nasceu de uma ideia, lonas e banners, ok. Começou a evoluir, e um projeto de fato de grande impacto aí para todo mundo, então é muito bacana mesmo. E aproveitando que vocês falaram um pouquinho da história, que cria esse brilho nos olhos de vocês e dos clientes também da história do projeto, se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre como foi incluir as mães da PAI dentro do projeto Rematerialize. Vou deixar para Jaque começar. Então, vamos lá, Leã. Eu falo por experiência própria, né? Assim como eu comentei antes, como o Josh faz terapias, enfim. Hoje eu trabalho, então eu trabalho o dia todo, eu tenho uma rede de apoio. Hoje, quem leva o meu filho nas terapias é minha mãe. Ou quando o meu marido não tinha trocado de emprego, era ele. Então, eu tenho toda uma rede de apoio. Mas tem mães que não têm essa rede de apoio. Então, elas acabam ou trabalhando em horário de madrugada, por exemplo, e passando esse período durante o dia na PAI, esperando os filhos acabar as terapias.
às vezes elas ficam cansadas lá no sofazinho esperando acabar as terapias, porque às vezes vai o dia todo. Então, elas ficam nesse tempo ocioso. E aí, esse projeto do Costurando Histórias veio em direção a isso, para juntar essas mães. Por quê? Porque não apenas para elas ocuparem seu tempo, mas, por exemplo, ter um ganho a mais. Porque tem mães que não trabalham, elas tiveram que largar a sua vida profissional para dar atenção e suporte aos filhos. Elas recebem, por exemplo, um salário mínimo, de acordo com a lei, mas a gente sabe que hoje isso não é o suficiente. Então, qualquer valor que entra para elas para ajudar é muito válido. Então, essa importância que a gente deu de acolhê-las e trazê-las para perto, isso foi muito significativo, tanto para a Copercarga, enquanto empresa, né? Quanto para elas, porque qualquer apoio, como eu falei, é muito bem-vindo, né? E foi muito bacana, falando um pouquinho de impacto, né? Nós estivemos perto delas por muitas oportunidades, entre levar material, ver como estava ficando, buscar o que já estava pronto, levar etiqueta, construir, né, parte desse processo. Então, a gente esteve lá com elas. Hoje são 13 mães, né, que fazem parte do projeto. Então, cada produto desses é exclusivo. Isso que é o mais bacana desse projeto. Não existe nenhum produto igual ao outro. Por mais que o modelo seja o mesmo, cada um foi feito por uma mão, cada um foi feito com um material, então nenhum é igual ao outro. O modelo sim, mas cada produto é único. Então, isso também para quem recebe o produto tem um impacto, mas falando no impacto dessas mães, dessas mulheres, como a gente pôde acompanhar muito de perto, o primeiro pagamento que a gente fez, né, pela mão de obra disso, tiveram mães que choraram. Porque foi a primeira vez desde que o filho nasceu que pôde receber um valor vindo de um trabalho que elas fizeram. Então, tem mães, como a Jaque falou, que largaram a sua vida profissional para se dedicar a cuidar dos filhos. Então, essas 13 mães que estão hoje no projeto têm filhos com paralisia cerebral, que dependem 100% delas, como a Jaque disse. Então, elas precisam ficar, às vezes, o dia todo na PAI, aguardando as terapias. E nesse tempo ocioso delas aguardando, elas estão costurando. Elas estão tendo a oportunidade de aprender o ofício da costura, como a prof falou, né? A prof ensina um ofício, que é o ofício da costura. E muitas mães levam isso para casa e começam a costurar também por fora, né? Para tirar uma renda extra, para ajudar nos remédios, para ajudar nos tratamentos. Então, para a Copercarga, o impacto social é uma das coisas mais importantes desse projeto, porque a gente viu de perto o quanto isso faz a diferença na vida dessas mães e dessas mulheres que, por fazer uma necessaire aí, e vai muito além do dinheiro, elas, sim, choram a receber o dinheiro, mas elas se sentem úteis. Eu acho que isso que é o grande porém, né, dali da questão. Elas se sentem úteis pela primeira vez em 5, 6 anos, desde que tiveram seus filhos, elas estão aí trabalhando em algo. É que eu lembrei agora, por exemplo, também, Lari, a questão da valorização, né? Porque, por exemplo, a mãe largou tudo, ela é só mãe da criança agora, ela só acompanha as terapias, ela não é mais nada. Não, a gente mostra com esse projeto que elas podem sim ser mães, acompanhar seus filhos, mas ser muito valorizadas, sabe? Porque a gente sabe como é difícil essas situações e acaba desanimando. Então, isso impulsiona as mães a querer ser mais, a querer ser melhor, não só pelos filhos, mas por elas mesmas, né? Bacana, é bom ouvir isso, né? Entender todo o impacto por trás. E eu acho que é um pouco de orgulho, eu acho que de todo mundo que escuta o projeto, saber que a Copercarga também tá apoiando esse projeto, que tá apoiando onde ela tá inserida, porque hoje a gente tá em Concórdia, então tem um projeto tão perto e a gente não tá junto, né? Então isso é muito bacana, parabéns, é muito bom ouvir. E focando um pouquinho mais nos itens também, vocês falaram que a prof sugeriu muitos modelos, que vocês viram novas coisas do que tinha pensado no início. Querem comentar um pouquinho sobre gerais, quais modelos tem, como que vocês pensaram dos itens? Com certeza, vamos lá. Bom, então hoje, inicialmente, saímos com 7 modelos, mas a gente já pensou em expandir também, né, Jaque? Mas os 7 modelos de largada, assim, de lançamento. Então, nós temos a sacola, que é uma sacola super reforçada. Então, por ser feito de lona, ela é impermeável, né? Ela é bem reforçada mesmo, bem grande. Então, pro pessoal que gosta de... E voltando à sustentabilidade, né? Em mercado,
é a famosa eco bag de mercado, ou enfim. O pessoal até sugeriu, vai ser ótimo para ir na piscina, levar meus filhos, depois coloca a toalha molhada. Então, ficou um produto bem bacana. E esse, em específico, é bem a cara da Cooper Carga, né? Literalmente. Literalmente. Nós temos o estojo. Então, também feito em lona, né? Um tamanho que ficou ótimo também. Nós temos a necessaire de pano, que essa aqui é feita com uniformes, aquelas roupas que a gente pegou de doação. A eco bag, que a gente chama de eco bag de eventos, porque é aquela que a gente coloca outros tipos de brinde e entrega. E aí o pessoal sai nos eventos desfilando com a nossa marca. Leandro, se conseguir alcançar, tem a necessaire de lona, essa aqui também é impermeável. Então, por ser feita, né, com essa matéria-prima. Então, ela também fica ótima, né, para maquiagens, produtos aí que acabam vazando, né? Temos a naninha, que a gente já comentou um pouquinho dela. Aquela xicrinha, vou deixar pra Jaque falar depois um pouquinho da extensão do projeto. E por último, a sacola, que a gente chama de sacola esportiva. Mas essa aqui também, ela é ótima para esportes em geral, né? O pessoal que coloca a chuteira dentro, o pessoal que faz natação, academia. Então, ela ficou uma maletinha sensacional. Outros produtos vão surgir ainda. E eu acho que já fica o convite, né? A gente contou um pouquinho da história e da utilidade de cada um desses produtos lá no nosso Instagram, quando a gente lançou o projeto. Então, se você ficou curioso para saber a história por trás de cada um deles, eu convido vocês a olharem. E além desses, né? Aqui são exemplos, mas a gente tem, por exemplo, essa sacola feita além de tecido com guarda-chuva, que era guarda-chuva quebrado, ou outros produtos feitos aí com outros restos, né? Que a gente foi costurando pedacinho em pedacinho e criando esses materiais. Jaque, quer complementar? Sim, podemos falar da xícara. Então, Leandro, essa xícara, na verdade, o que aconteceu? Hoje, na Cooper Carga, a gente tem um comitê e ano passado também a gente começou a sentir a falta de estar mais perto dos nossos colaboradores. Então, a gente criou o Café com o Comitê. Então, a gente a cada 3 meses faz um café online, né? Que a gente consegue abranger todas as filiais. E fala sobre diversos temas, trazendo a inovação. Por exemplo, esse ano a gente trabalhou o Dia Mundial da Abelha. Dia 20 de maio foi o Dia Mundial da Abelha. E aí a gente pensou, por que não trabalhar nesse tema e trazer as abelhas para o mundo corporativo? E querendo ou não, tem muitas ligações, né? Então a gente fez esse bate-papo. A gente teve a participação aí do operacional, né? Que hoje a gente tem pessoas do nosso comitê no operacional. Então o operacional também participou, então foi muito bacana. E aí, quando a gente foi fazer os kits do comitê deste ano, de boas-vindas, vieram algumas camisetas com o tecido errado. E aí eu pensei, por que não? E aí nós levamos para as mães da PAI, né? E a gente sugeriu fazer uma xicrinha pro café, né? Como vocês podem ver, é uma xícara literalmente, que a gente usou a camiseta do comitê, com a tagzinha da Cooper Carga e a história. E aí elas colocaram uma abelhinha, né? Retratando, então, o café desse mês, que foi o tema abelhas. E aí a gente lançou um desafio da Colmeia Criativa. Então, os colaboradores poderiam lançar suas receitas, com o principal ingrediente que seria o mel e inovação. E então, eles ganhariam as xicrinhas. Então, a gente fez 3 xicrinhas. E uma a gente fez pra externo, então a gente vai estar divulgando durante a semana aí os ganhadores, enfim. E a gente teve muita receita, então foi bem difícil pro comitê decidir, porque as receitas sensacionais. Tanto que a gente vai criar um mini e-book de receitas com mel para acompanhar essa iniciativa. Mas foi mais uma extensão do projeto, e aí a gente consegue ver, né, quanta coisa que a gente consegue fazer com isso. Eu queria dizer, agora parece que tudo que a gente vê, a gente quer colocar no projeto, né? Exato. Por exemplo, outro exemplo prático. Passamos a intermodal aí em abril e, principalmente em eventos, a gente tem muito resíduo. Então, as paredes são forradas por banners, por lonas, por tudo.
No último dia de evento, eu e o Lian literalmente pegamos uma escada, um estilete e ó, recortamos todas as lonas, dobramos numa sacolinha e pensamos, não, esse evento vai virar produto também. Então, nos próximos eventos, a gente já vai ter produto da Intermodal. E é um impacto muito importante, né? Assim como as camisetas que deram errado, mas acabaram dando certo, parece que agora tudo que a gente faz, que a gente vê, opa, isso aqui pode virar um produto do Rematerialize. Bacana, então vocês já puxaram um pouquinho falando sobre expansão. Então acho que vamos continuar nesse assunto, que vocês falaram que uma ação já surgiu, que foi pegar a lona do evento, tirar tudo e trazer de São Paulo para Concórdia para fazer projeto. A parte aí, vamos fazer o que com essa camisa? Poderia muito bem ser descartada ou ficar lá, deixa aí, eu não tenho o que fazer. Mas já surgiu um projeto. Então querem falar um pouquinho mais de quais são os próximos passos de expansão entre outras empresas, colaboradores, se tem mais eventos que vocês pretendem aí fazer ações com os itens também que já foram feitos. Então, de forma geral, aí como vocês pretendem expandir esse projeto? Eu acho que a expansão, ela nunca vai parar, né, Jaque? Porque realmente são muitas possibilidades e a gente vai aprendendo com os itens que a gente vai fazendo. Mas falando daquilo que já está tangível, né, em crescimento, eu acho que uma das nossas próximas ações, e a principal delas, é expandir para fora de Concórdia. Então, a gente quer fazer com que todos os colaboradores de todas as filiais se sintam parte desse projeto. Nós temos certeza que muitos têm uniformes desbotados, furados, antigos e que não sabem o que fazer. Ou até mesmo aquelas roupas que a gente citou, né, que não são úteis aí para doação. Então, a gente quer pedir essa arrecadação, e aí eu já dou gancho a um outro projeto que também surgiu no programa de ideias, que é o Instituto Copercarga. Então, uma das primeiras ações, né, do Instituto possivelmente vai ser essa arrecadação de itens. A princípio, a gente vai manter a parceria com o Costurando Histórias, que é um projeto que a gente já sabe, né, todo o impacto social que ele tem, mas também estamos aí abertos a procurar outros projetos em outras regiões, mas manter sempre essa mesma linha do Rematerialize, né? Essa questão de apelo social e ambiental. Então, eu acho que o primeiro passo é envolver todos os colaboradores, fazer todos os colaboradores se sentirem parte com essa doação. Unidades que têm outros banners que fizeram eventos, ou o pessoal que tem guarda-chuva quebrado, que também não sabe ali como descartar, tudo pode virar produto. Então, uma das próximas ações é essa, de pedir para os colaboradores mandarem os itens para cá. Temos também essa questão que a gente falou que agora tudo parece que a gente, né, quer colocar no projeto. Existem parcerias com outras empresas, então vou citar um exemplo da Fabet, que está lançando uma turma agora de gestores de frota, e cada gestor de frota que vai fazer esse curso vai ganhar um estojo feito com o material da própria Fabet. Então, a gente entrou na parceria com eles também. Temos, como a Jaque disse, os clientes que querem entrar conosco, podemos estar alguns clientes de carteira A, inclusive importantíssimos para a Copercarga, que também acreditam na sustentabilidade, que já viram o projeto no Instagram ou receberam o produto lá na Intermodal e pediram, não, se eu mandar o produto para vocês, a gente pode fazer uma parceria? E com certeza a gente pode fazer essa parceria junto aos nossos clientes. Então o projeto, ele virou realmente quase um subproduto, né, dos serviços aí da Copercarga, e estamos ansiosos pelos próximos passos dele, que com certeza, como eu disse no começo, a expansão ela não vai parar tão cedo. Vão vir outras novidades incríveis. Exatamente. Tanto que agora a gente está com essa questão da expansão, tudo, e a gente já tem outro projeto que a gente já tem em mente, que a gente está firmando a parceria com uma empresa, uma startup, na verdade, que o que acontece? Eles têm máquinas de guarda-chuvas e os colaboradores conseguem pegar esses guarda-chuvas emprestado, digamos assim. E aí eles criam lá a conta, tudo, e aí se eles esquecem, eles pagam alguns centavos, né? Ou se eles quebram, eles conseguem devolver e o pessoal da startup consegue restituir sem custo. E aí, o que acontece com esses guarda-chuvas quebrados? Eles viram materiais. Eles viram aquelas sacolinhas de futebol, né? Uhum. Entre outros materiais. E esses materiais são doados para as ONGs. Então, esses guarda-chuvas não são jogados fora, não são descartados inadequadamente. E esse é um outro projeto que a gente está tentando colocar aqui nas nossas operações, porque tem algumas cidades que a gente nunca sabe quando vai chover, né? Sim. Às vezes tá lá às 7 horas da manhã um solão, e aí final da tarde, sempre às 6 horas, quando vai sair, chove.
Então, eles terem acesso a esses guarda-chuvas com as nossas marcas, e aí depois a gente consegue também reutilizar esses guarda-chuvas, né? E aí, querendo ou não, indiretamente, é uma outra expansão do projeto, né? Sim. Ah, pode falar, Lari. Isso mesmo. Eu ia só complementar que a gente tem essa questão aí de eventos, né? A gente falou bastante da Intermodal. Mas nesse ano, todos os eventos que a Coopercarga estiver presente, vai estar na nossa lista de brindes aí esses itens do Rematerialize. Então, o nosso objetivo com o lançamento, principalmente nesse primeiro ano de implantação, é levar para os eventos, porque a gente sabe, um evento que tem milhares de pessoas passando, é uma vitrine realmente para os produtos. Então, o próximo que a gente já está confirmado, pulando um pouquinho do Notícias em Foco, é a Multimodal Nordeste. Então, estamos com impacto aqui no Sul, com a criação do projeto. Levamos o projeto para o Sudeste, né, na feira em São Paulo. E agora vamos para o Nordeste, na Multimodal, que é em agosto. E todos esses brindes estarão lá também. E aí, todos os outros eventos que a Coopercarga vai estar durante o ano, também teremos, né, o Rematerialize marcando presença. E com certeza os resíduos de cada evento vão virar novos produtos. Outra curiosidade bem bacana é que praticamente todas as ações que a gente está fazendo, como por exemplo da xicrinha, a gente está colocando esses materiais. Então, vai ter uma ação com brinde. Vamos dar o brinde do Rematerialize para que mais pessoas conheçam a história. Então, é realmente um investimento, né? Criar esses produtos. E a gente tem também ações externas no Instagram, ações internas. Então, é bem bacana essa questão de expansão, de como a nossa marca está chegando em diversas pessoas de diversas regiões. Exatamente. E até uma outra ideia que eu e a Lari a gente teve é de doar esses produtos também para CMEs, escolas, para que isso não pare apenas nos nossos clientes, nas empresas, mas que vá para as escolas. Porque a gente sabe o quanto as crianças se alegram em ganhar algo tão simples, mas, nossa, que diferente. E eles, como a geração do futuro, eles podem nos apoiar muito com a questão da sustentabilidade, né? Até porque a gente já quer englobar outro projeto, então a gente vai vendo como um complementa o outro. O Co-Criativação aí, essa primeira temporada, tiveram mais de 60 inscrições, né? Então, Isso. uma ideia vai juntando na outra e tudo a gente tá tentando unir com esse projeto em especial. Exatamente. E olha que bacana, surgiu de uma ideia, tipo, vamos utilizar banners e lonas mais uma vez. E já foi para puxa esse projeto. E com certeza o projeto do guarda-chuva, por exemplo, já tá super validado porque esse primeiro projeto foi tirado do papel, né? Então mostra o grande impacto que esse projeto tem de fato, né? Olha quanto já expandiu, olha quantas empresas já vieram atrás, como a gente consegue dar andamento em outros segmentos e tudo, claro, pensando aí no futuro, para frente, em quem vai vir também, né? Então eu acho que são exemplos muito bacanas. E aproveitando, voltando a falar um pouquinho mais dos itens, a gente já falou muito do que são feitos, lonas e banners, mas a gente também falou que, acho que a Jaque puxou, falou um pouquinho sobre a tagzinha contando a história, né? Então, se quisessem dar mais detalhes também sobre os produtos, a tag, como funciona tudo, como é a aplicação também, eu acho que vai ser bem legal para o público entender como que ele foi pensado do início ao fim mesmo, sabe? Com certeza. Eu vou falar sobre os materiais e depois eu queria deixar o convite para a Jaque falar um pouquinho, já que o Leão puxou o gancho aí sobre inovação, o gancho para novas ideias. Eu acho que essa questão de ressaltar que a inovação ela é feita por pessoas, né, Jaque? Depois eu vou te pedir para falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos falar do que interessa, que foi a pergunta inicial, que são as tags. Vou até pedir para fechar um pouquinho a câmera aqui, para conseguir mostrar melhor. Vou pegar esse exemplo aqui. Então, todos vêm com uma etiqueta. Essa etiqueta, ela é feita de algodão cru, que dentre todos os materiais sintéticos, esse é o que menos, né, polui o meio ambiente, digamos assim. O processo de fabricação do algodão cru é mais natural. Então, optamos por essa matéria-prima para fazer a etiqueta. Ela é costurada também à mão, né, processo totalmente manual. E nós tínhamos que pendurar a história, porque quem recebe o produto, nem sempre a gente tem a oportunidade de entregar o produto e falar, olha, isso foi feito assim, assim, veio de uma ideia, foi feito por tal pessoa. Então, a gente contou resumidamente a história em uma etiqueta. A etiqueta é feita de papel reciclado, então também prezando a sustentabilidade, mostrando que a gente pensou de fato nos detalhes. O Rematerialize, ele até na marca, né, tem o coraçãozinho, porque realmente foi um projeto que a gente fez de coração.
Então, a etiqueta conta a história, ela é feita do papel aí na sua forma menos agressiva. E até no final a gente coloca, né? Obrigado por fazer parte dessa jornada de amor e renovação. E para pendurar, a gente precisava de alguma forma também de não usar plástico, né? Que geralmente essas tagzinhas são ou plástico ou outros materiais. E optamos pelo sisal, que também, dentre as opções, era a forma mais sustentável de fazer esse produto ter realmente um propósito. Exatamente. Então, tudo foi pensado em cada detalhe desde o início ao fim, né? Então, a pessoa consegue acompanhar aí a história de cada produto e se sentir parte do processo. Então, foi nesse sentido que a gente pensou em fazer as tagzinhas. E até, como a Lari comentou, nem todos os produtos vão ter a nossa marca estampada. Então, é bem legal as tagzinhas, porque parece um produto realmente que a gente compra, assim, sabe? Então, isso foi bem bacana. Puxando o gancho, então, das ideias e das pessoas, como eu comentei no início, a inovação é feita por pessoas. Então, isso a gente tem bem intrínseco na Coopercarga, que inovação também é um dos nossos valores. Então, ano passado, a gente também fez um papel crucial, assim, nas operações, onde a gente levou os treinamentos de inovação para as operações, porque a gente sabe que muitas pessoas não têm acesso ao computador, né? Então, a maioria dos nossos treinamentos, cafés, a gente faz tudo online para abranger todo mundo. A gente sabe que, por exemplo, o operador de empilhadeira, ele não tem acesso ao computador. Ele não vai parar de operar a sua máquina para ir acessar o papo de tickets. Não, ele não vai fazer isso, até porque a operação não pode parar. Então, ano passado, a gente teve o treinamento Mãos Dadas com a Inovação, que a gente está expandindo o projeto, né? Inclusive, a gente vai ter um evento sobre isso, com outros projetos envolvidos. A gente vê que tudo engloba projetos, né? E aí, o que acontece? A gente contou muito com o apoio dos gerentes operacionais. Inclusive, eles vestiram a camisa, abraçaram a causa, e isso é muito gratificante, porque a gente sabe que a equipe é reflexo do líder. Então, bom, como vamos tirar o operacional sem mexer na operação? Sem parar tudo? Então, foi criado várias turmas, o operacional participou dos treinamentos de inovação, desde o básico, que era inovação, como aplicar no dia a dia, eles fizeram um brainstorm. Então, eu tenho uma ideia de redução de energia para colocar placas solares. A pessoa poderia colocar, sabe? Então, a gente faz essa tempestade de ideias sem julgamento. A gente não vai dizer assim, olha, sua ideia não vai passar. Não. A gente junta todas as ideias são válidas, e aí depois a gente faz um filtro, né? A gente ajuda o pessoal a reestruturar essas ideias, a colocar a nossa plataforma. Então foi bem bacana porque o pessoal do operacional se sente pertencente, se sentem abraçados. Então as ideias, Lean, elas podem surgir de várias frentes. Então desde o operacional, o administrativo, os motoristas, tanto que a gente já tem uma ação programada para os motoristas, então a gente vai fazer uma chamada exclusiva para os motoristas, trazer eles também para perto, né? Que hoje quem movimenta o nosso Brasil são os motoristas. Então, a gente está trabalhando nessas frentes para valorizar as pessoas, trazer as suas ideias para perto e torná-las projetos reais, de grande impacto. Então, eu acho que isso que faz a inovação acontecer. A gente sabe que muitas pessoas tendem a dizer que inovação é apenas tecnologia, mas não. Tecnologia é um meio. Quem faz acontecer são as pessoas. Então, eu acho que eu sempre vou defender essa ideia de pessoas. Muito bom, eu acho que encaminhando quase para o final desse nosso quadro aqui, e puxando um pouquinho do que vocês já falaram, a Lari falou de tudo que foi pensado, a tagzinha, foi pensado a etiqueta, todo o projeto, a Jaque puxou aí o gancho das pessoas e dos valores também, mas falando mais dos valores da Coopercarga, a gente começa a analisar o projeto e a gente vê que impactou o cliente, que é um dos nossos valores, social, ambiental, inovação, então tudo foi interligado dentro dos nossos valores. Como vocês conseguem falar um pouquinho mais desse impacto que vai de encontro com nossos valores? Como ele foi pensado o projeto? Se ele já foi pensado por isso, ou acaba que já estão implementado um pouco na nossa cultura, quando a gente vai escrever uma ideia, já pensa como todo. Talvez a Jaque já pode complementar um pouco isso, como a gente incentiva isso também dentro dos valores da Coopercarga.
Bom, eu acredito que, assim, para finalizar, até para a gente não se estender um pouco mais, porque realmente esse projeto vem do coração, a gente poderia ficar horas e horas falando dele, mas esse projeto, ele é, como a gente disse no começo, a cara da Copercarga, porque ele tem propósito. Então, existe sim a cultura, principalmente no corporativo, né? A gente acaba tendo mais contato com os valores da Copercarga, apesar de todo mundo conhecer os 5 valores da Copercarga, mas eles acabam ficando intrínsecos. E esse projeto, o propósito dele, ele vem de encontro sim com todos os valores, mas ele não surgiu com esse objetivo. Eu digo como autora da ideia que no começo, a ideia era realmente só reaproveitar e pegar aquela moda do upcycling, né, que chamava, que é reinvenção aí criativa de moda, ou enfim. Mas depois eu vi que realmente o potencial dele ia no propósito, ia no foco no cliente, pensando em fazer as parcerias, ia no ESG, na sustentabilidade em todos os âmbitos, né? Desde social, ambiental e até mesmo a governança, porque acaba pegando aí um pouco dessa parte também. Ele vem na questão da valorização das pessoas, não necessariamente dos colaboradores, né, mas também entrando nesse gancho, mas tem pessoas, tem valorização nesse projeto. Então, todos os valores, eles ficam interligados à inovação, que foi como esse projeto surgiu, e principalmente aí a união de tudo, né? Tem também questão de segurança, porque acaba que alguns materiais seriam descartados de forma incorreta, poderiam influenciar aí. Então, todos os valores têm um propósito aí, e esse projeto Rematerialize é a cara da Copercarga. Literalmente. Então, puxando o gancho pro Cocriativação, Lean, hoje dentro da plataforma a gente tem os desafios, né? E a gente sempre coloca um descritivo dos desafios. Por exemplo, esse ano a gente tem redução de custo, otimização da frota, sustentabilidade e inovação. Então, como que a gente faz para o colaborador despertar o interesse em colocar a sua ideia? A gente tem trabalhado muito com a questão do engajamento. Então, vamos lançar todo mês, trabalhar esses desafios. Então, por exemplo, esse mês é a sustentabilidade. Todas as ideias que forem colocadas na plataforma valem pontos em dobro. Além do que, no descritivo do chatbot, por exemplo, a gente indica livros, filmes, para o pessoal se inspirar. Porque a gente sabe que, assim, nem sempre a ideia vem do nada ou vem quando a gente quer, né? Então, a gente precisa de uma inspiração, de um empurrãozinho. Então, a gente cria esses momentos para os nossos colaboradores se inspirar. Então, pode ser que venha uma ideia com sustentabilidade, mas lá no desenvolvimento encaixe em foco no cliente, otimização. Então, isso é bacana também do comitê, porque eles trazem uma visão de fora, uma visão mais ampla, então a gente consegue entender as ideias de vários fatores. Muito bom. A gente acho que falou sobre todo o projeto, cada detalhe, acho que foi muito bom. Por eu que estou aqui, que eu vi cada vez um pouquinho mais sobre o projeto, e quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, eu acho que vai ser um bate-papo muito bacana de conteúdo, e para inspirar muita gente a fazer o mesmo, ou fazer parecido, né? Ou reinventar esse projeto. Então isso é muito bacana. Mas agora eu acho que podemos seguir para o nosso próximo quadro, o Notícias em Foco. Então esse é o quadro que a gente vai falar um pouquinho mais das notícias que aconteceram na Copercarga nos últimos dias. Então, bom, para começar, não é bem uma notícia, mas eu acho que a gente não podia deixar de passar em branco, né? Que agora, dia 6 de junho, é o dia do profissional de logística. Então esse é um momento que a gente quer parabenizar a todo mundo da Copercarga, fazer um agradecimento especial por todo mundo que se empenha no dia a dia, entrega sucesso aí, e também para todos aqueles que estão nos ouvindo, que trabalham aí com a logística. Então, nossos parabéns aí de toda a Copercarga. Falando em notícias, agora sim, da Copercarga, a gente tem aí uma notícia incrível que a gente divulgou nos últimos dias, que no ano de 2025, a Copercarga aí pretende investir mais de 80 milhões em aquisição aí de novos ativos dentro da companhia para aumentar aí nossa frota própria. Os primeiros ativos, os primeiros implementos já chegaram, a gente divulgou lá através do site, redes sociais. Você pode conferir também como ficou a cara aí da nossa frota agora totalmente renovada, tudo aí de encontro com os valores que a gente está buscando cada dia mais. E ainda, né, em 2026, a Copercarga pretende aí investir cerca de 150 milhões em aquisição de novos ativos, renovação de frota, para atender, claro, as demandas do mercado, as demandas dos nossos clientes,
reforçando aí nossa presença e nossas entregas de sucesso tanto no mercado nacional quanto no internacional também, garantindo aí maior eficiência operacional. Tudo você encontra lá no nosso site, você pode conferir que vai estar toda a matéria completa na íntegra. E para finalizar, a gente quer aproveitar esse momento desse papo para divulgar a campanha Faça Bonito. Então, a campanha aí voltada ao Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E também as ações do Maio Amarelo que foram feitas na Copercarga, tudo isso voltado à segurança. Então, a gente fez algumas ações, vocês também podem encontrar em nossas redes sociais e também no nosso site. E lembrando, né, pessoal, sempre que suspeitar que alguma criança ou adolescente está sendo vítima de abuso ou exploração sexual, você pode e deve fazer sua denúncia através do Disque 100. Lembrando que a denúncia é totalmente anônima. E não custa reforçar mais uma vez, né? A gente sempre mantém vocês atualizados de tudo. Então acompanhem lá o nosso Instagram, o nosso site, que a gente divulga nossas ações. E muito aí parcerias com o nosso público, sorteios e ações para vocês participarem e engajarem junto com a gente. E agora, se encaminhando para o nosso final do nosso papo, mas aí um momento bem descontraído, legal e importante, onde a gente faz uma indicação para você que está aí nos vendo. Então agora eu chamo o quadro Compartilhando Conhecimento. Esse é o momento que a gente vai indicar algo que tem a ver com o nosso papo de hoje. Então pode ser um filme, uma série, um livro, um site, o que vier que pode ser útil aí para o pessoal que está nos assistindo e que vai com um pouco de encontro do que tudo que a gente falou aqui no papo de hoje. Então podemos começar, eu vou iniciar e depois eu passo para vocês fazerem a indicação de vocês. Então hoje minha primeira indicação, eu acho que as duas vão de encontro com um pouquinho do projeto feito com as Mães da Pai. O primeiro é o projeto As Maras. Esse projeto é um projeto da Gerando Falcões, né? É uma das tecnologias que eles usam de projetos que tem todo o propósito da ONG, da companhia aí da Gerando Falcões. Então, basicamente, ele vai muito de encontro também a gerar renda para as mulheres. Mulheres de periferia, de favelas, que estão precisando, então elas conseguem, junto com outras ONGs, então a Gerando Falcões apresenta o projeto As Maras para outras ONGs. Essas ONGs implementam dentro delas o projeto, dando treinamento, captando primeiro essas mulheres, então, que querem gerar essa renda extra. Aí depois elas passam por treinamentos de venda, relacionamento com o cliente, são treinadas e começam a fazer a venda de produtos. Que produtos? Produtos doados por pessoas, através de bazares. Então, todo esse projeto elas pegam e fazem a revenda em pontos físicos e também no bazar online. Mas como você pode contribuir se você quiser conhecer um pouquinho mais do projeto? Quem de São Paulo e região metropolitana pode agendar lá através do site deles para fazer sua doação. A própria Gerando Falcões vai lá e pega os itens que são doados. Ah, eu não sou de São Paulo. Você pode ajudar através de Pix. Ou melhor ainda, fazendo a compra no bazar online deles. Eles entregam para todo o Brasil. Então você consegue acessar o site Gerando Falcões, acessar o projeto As Maras e fazer a compra no bazar deles, que é muito bacana também. É só acessar lá gerandofalcões.com no Google, pesquisando Gerando Falcões já vai aparecer. Tu consegue conhecer o projeto e diversos outros, que a Gerando Falcões tem diversas tecnologias de transformação que eles chamam dentro do projeto deles. Leandro, vou te cortar antes da sua próxima indicação, porque eu acho que a gente não pode deixar de falar nesse papo, né? Aproveitando a sua indicação, que a Copercarga é parceira da Gerando Falcões também. Isso aí. Então, boa parte desses itens desse bazar chegam através das pessoas pela logística, pelos caminhões. E a Copercarga é parceira nesse sentido também, ajudando com essa questão do transporte. E esses outros projetos vão estar disponíveis daqui uns dias no Instituto Copercarga. Acompanhe. Isso aí, uma rede aí que acompanha todo mundo, todos os projetos bons, todos de grande impacto. Então, aproveitando e continuando, eu vou fazer mais uma indicação, hoje duas indicações, porque também tem muito a ver com o projeto que a gente falou sobre Rematerialize, reutilizar as coisas. O GE divulgou uma matéria, redes sociais e site deles vocês conseguem encontrar também, sobre o mundo esportivo, né? A gente sabe que o futebol está muito ligado, não só com o nosso país, como no mundo inteiro, né? Como é forte essa questão. Então, eles divulgaram uma notícia falando sobre as camisas de futebol. O impacto que essas camisas têm no meio ambiente, por conta do descarte ser muito difícil. Então, eu indico vocês a conferirem na íntegra a matéria sobre esse assunto, mas eu vou trazer uns dados bem rápidos. Eles divulgaram 500 bilhões de dólares são perdidos a cada ano na aquisição de camisas de futebol, ou, enfim, no uniforme inteiro.
Aí por que isso é tão expressivo? O que acontece? Cerca de 60% dos materiais esportivos adquiridos pelos clubes durante as temporadas, no final são descartados porque não tem mais utilidade. E daí o que acontece? Esse material é um material difícil de se livrar. O poliéster ele é derivado do petróleo. Por sua vez, não é biodegradável. Uhum. Então, o descarte na natureza fica quase impossível. Tipo, vou mandar para um lixo comum. Não tem como. Então, o que fazer com esse material que não se decompõe tão fácil, né? Não é como assim, vou jogar lá simples. Não Uhum. tem como. E a produção de CO2 que gera para acabar com esse material e também para produzir, né? Porque 49% das pessoas que adquirem camisas de futebol raramente usam ou nunca usam. Por quê? Às vezes guarda para recordação, entende? Deixa lá no fundo do armário. Aí vai ver quando ela já não tem mais serventia, tá velha, então como fazer esse descarte? Aí eles têm alguns projetos voltados a isso para reconstituição e fazer novos itens a partir desses materiais esportivos. Então é bem bacana também, vai muito de encontro com o que a gente falou aqui hoje. Então, para você aí que quer acessar, quer conhecer um pouquinho melhor, que já gosta de futebol, vale a pena ler a matéria e conferir mais alguns dados sobre esse assunto. E agora, eu passo para a Jaque fazer a indicação dela e depois a Lari também. Show. Então, eu trouxe aqui meus 2 livros. O primeiro deles é O Jeito Disney de Encantar, né? Por que esse livro se encaixa com o nosso tema, né? Porque a gente sabe que indiretamente a gente está encantando nossos clientes. E não apenas isso, mas a forma como a Disney é referência em inovação e está sempre se reinventando e buscando no mercado coisas novas para encantar os seus clientes. Assim a Copercarga tem feito, né? Trazendo novas soluções, novos projetos para encantar seus clientes, né? Então a gente vê a importância de ser criativos no nosso ambiente de trabalho. A gente sabe que nem sempre isso acontece, mas às vezes a gente só precisa de um empurrãozinho, como eu comentei antes. E também o João Branco, né? Que eu particularmente adoro. Eu sei que já foi de uma indicação de um podcast, né? Mas eu não podia deixar de trazer esse livro, porque ele fala muito sobre trazer propósito para as coisas, especificamente para o seu trabalho, porque é onde a gente passa a maior parte do nosso dia, e se a gente não ama o que a gente faz, querendo ou não, a gente não entrega algo de qualidade, né? A gente sabe que quando a gente coloca amor e dedicação em tudo aquilo que a gente faz, a gente consegue transmitir isso através do que a gente faz. Então, eu acho que isso vem muito de encontro ao projeto e atrelado muito à inovação, porque a gente precisa colocar amor nos projetos, colocar dedicação, cuidar como se fosse um filho, né? Porque a gente sabe que a gente dedica bastante tempo aos nossos filhos. Então, abraçar e não desistir dos projetos, colocar realmente um propósito. E tem uma matéria também que eu queria trazer, que saiu na Exame também, nos publicitários criativos, que é do Boticário, que eles lançaram uma loja, né, em São Paulo, se não me engano, para os clientes levar as suas embalagens vazias em troca de outros produtos. E aí, qual que é o impacto disso, né? A gente percebe que muitas pessoas, por exemplo, eu não reciclo, ou eu jogo minha embalagem em qualquer lugar. E aí o Boticário, que também é uma referência em inovação e sustentabilidade, pensou, por que não, né? Eles estão sempre trazendo novas iniciativas. E aí eles pegaram essas embalagens e depois trazerem novos produtos também. Muito bom. Bom, pessoal, pra gente encerrar hoje, eu quero fazer 2 indicações, porque eu sempre digo aqui, dica boa é dica compartilhada, e eu não posso sair desse episódio tão especial sem compartilhar essas indicações no nosso quadro. Hoje aqui desse outro lado, né, acabei me empolgando nas indicações. A primeira foi um achado aí para inspiração em criatividade, em reaproveitamento, que une também, assim como o Rematerialize, a inovação e a sustentabilidade, e tem tudo a ver então com o projeto, que é o perfil da Ana Boechat. Então, ela tem perfil no TikTok, no Instagram, aí nas principais redes sociais, e ela compartilha o seu dia a dia, sua rotina, sendo uma verdadeira artista, que transforma plástico, as sacolinhas de mercado, as tampinhas que ela acha na rua. Ela é de Curitiba, então aqui do sul também, né, no Paraná. Ela, em pequenos passeios, né, acaba juntando tampinhas de plástico, sacolinhas de mercado e outros resíduos e transforma
em joias e outros materiais. Então, eu indico muito vocês pesquisarem o perfil dela, é Ana Boechat, para saber mais e entender melhor. Ela realmente faz arte com os produtos que ela acha. Ela também faz necessaire com sacolinha de mercado, ela faz brincos com tampinhas, e assim falando, vocês devem achar que parece uma bijuteria, mas não. São realmente joias que ela cria. E minha outra indicação seria um livro, mas revisando aí minhas coisas em casa, pensando no que se encaixaria com esse assunto, eu me empolguei. Então, como eu disse, com esse episódio, eu vou indicar 2. Afinal, também as boas leituras, né, estimulam a inovação, as boas ideias podem surgir em uma boa leitura e estimular a criatividade pode levar a muitos vieses. Então, seja uma ideia voltada ao ESG, à eficiência ou alguma outra área, sempre uma boa leitura pode ajudar nessas ideias. O primeiro livro, se eu não me engano, eu já trouxe ele aqui, mas eu quis trazer de novo, é o Roube como um Artista. Ele tem 10 dicas sobre criatividade que fazem total diferença. E, gente, a minha vontade é mostrar como cada página desse livro se relaciona com o Rematerialize, mas eu vou deixar a indicação para vocês conhecerem. Até marquei aqui algumas páginas em especial para mostrar o como ele tem a ver. Então, projetos paralelos e hobbies são importantes. Meu foco é o marketing, meu foco é a comunicação. Mas existem sim projetos paralelos, vem de um hobby que eu tenho também, então é muito importante. Uma outra página aqui que eu marquei, criatividade, é sobre subtração também, sobre pensar em outras coisas. Como eu disse, minha vontade era mostrar todas as 10 dicas, todas as páginas desse livro, porque tem tudo a ver com Rematerialize. Fala também aqui sobre como todo artista gosta de lixo, né? Mas que não é lixo. Então, é uma boa indicação, tá? Roube como um artista. E o outro livro, que também eu vejo que tem tudo a ver com Rematerialize, com qualquer projeto de inovação e qualquer projeto da vida, é um livro bastante clichê. Muita gente já ouviu falar dele, mas é o livro O Poder da Ação. Afinal, sem sem ação, boas ideias são só ideias. E é preciso tirar todas as ideias do papel. Então, uma ideia que começou por ser algo simples, hoje já tem mais de 300 produtos criados e com certeza mais de 100 em criação, né? Nesse momento tem mais de 100 produtos sendo costurados e mais pra frente vão vir mais. Então, vamos aí, acredito que ainda esse ano bater a marca de 1000 produtos, com certeza. Então, mas era só uma ideia. Se ela não tivesse sido tirada do papel, hoje seriam só lonas, banners e uniformes. Então, o livro Poder da Ação ajuda também a estimular a criatividade, a proatividade em tirar as ideias do papel. E essas são as minhas 3 indicações de hoje. Isso aí, então, foi, acho que um projeto, igual a gente falou, dinâmico, criativo e com certeza a gente espera que inspirou muita gente também a escrever projetos, a ter novas ideias. Agradeço a cada indicação, também foram muito valiosas, eu acho, para quem está acompanhando aí, para ter alguma coisa para fazer no final de semana, durante a semana, pega alguma indicação aí que tenho certeza que vai ser muito valioso. E assim, a gente encerra mais uma edição do nosso Papo de Podcast. Esse foi um papo onde a gente conversou sobre tudo o que está acontecendo, em especial no mundo da logística, que a gente sempre traz sobre esse assunto, visão dos nossos colaboradores e de especialistas no assunto. Você encontra esse podcast e os demais episódios nas principais plataformas digitais, para você ver e ouvir quando e onde quiser. Então sempre nos acompanhe também através das nossas redes sociais e site, que assim a gente sempre mantém vocês atualizados sobre tudo. Comigo na equipe de podcast estão Larissa Casagrande e Jaqueline Machado. Eu sou Leão Provence e vou ficando por aqui. E lembre-se, na Coopercarga, nossa paixão é entregar sucesso. Até o próximo papo!